Originários. Meu nome é Adrian Ilave Inca, sou peruano, 37 anos e me dedico à divulgação da cultura andina no Brasil. Bom, eu nasci em Lima, só que a minha avó ela era de Cusco, né, que é a capital incaica, né, e é uma cidade pequena, né, semelhante a Ouro Preto, e foi ela que de alguma maneira me influenciou para levar esse caminho da cultura andina na minha vida. Eu tive que criar essa tendência, né, para justificar os meus projetos. Eu não me considero artista nem artesão. Eu me considero um kamayok. Um kamayo é um especialista na minha cultura. Infelizmente, nós estamos cheios de padrões ocidentais que não encaixam na nossa realidade latino-americana, inclusive os brasileiros. Nossas artes, nossos artistas não são bem valorizados. Acho que o maior mais conhecido do mundo é a Frida Kahlo. E, aliás, ela não é considerada artista pelos europeus, porque nós não fazemos arte como eles. Nós tentamos nos encaixar na vida deles, mas não somos eles. Temos que tentar pegar nossas raízes, nossas origens, para nos parecer mais a nós mesmos. Então, eu, quando estudei nas Belas Artes, os artistas me chamavam de artesão. Depois, quando eu ia com os artesãos, me chamavam de artista. Eu não queria ser ninguém. Eu queria ser eu mesmo, com a minha cultura. Então, todas as coisas que eu trazia do passado pré-colombiano da nossa cultura andina, eu tentava trazer ao mundo contemporâneo, inclusive a minha roupa também está inspirada nisso, né? E comecei a criar não só roupa, estilo de vida, decoração, comida, várias coisas que eu faço, né? Para trazer um mundo ancestral, que tem, a minha cultura tem 6.000 anos de antiguidade. Então, esses 6.000 anos eu trago de uma maneira, a arqueomoda serve para se apropriar das coisas de maneira coerente. Porque nós, às vezes, somos seduzidos por culturas e queremos pegá-la para trazê-la na nossa vida, e às vezes temos medo de nos apropriar dela, né? Mas se a gente aplica a arqueomoda, a gente entende, pode se apropriar de um jeito coerente, no sentido de que muitas pessoas utilizam se inspiram em culturas sem saber o que significa aquilo, aquele código, aquele design, aquele desenho, aquela iconografia, né? Como que a gente pode se apropriar de um jeito devido ou um jeito coerente? Então, a arqueomoda, de alguma maneira, é uma ferramenta para viajar com a cultura e trazer aquilo para o mundo contemporâneo de maneira respeituosa. Então, inclusive, a arqueomoda serve principalmente, eu sempre falo, é uma injeção contra o esquecimento, porque, de alguma maneira, a arqueomoda te ajuda a recuperar as tuas raízes. Pode ser aplicado no Brasil, pode ser aplicado na Europa, em países que estiverem muito globalizados e perdendo a sua própria identidade. Então, a arqueomoda traz isso, um resgate cultural para o mundo contemporâneo, né? Bom, a espiritualidade está conectada 100% com a ancestralidade, não só andina, também em geral americana originária, né? Tudo foi feito a partir de uma espiritualidade. Nós nos Andes temos as huacas, né? E as huacas são os oráculos. É uma palavra que não só significa oráculo, é muita coisa, é uma palavra polissêmica. Só que a huaca, de alguma maneira, determina a cor, a origem, a forma das coisas. Então, eu entendendo esse conceito, eu consigo aplicá-lo no meu estilo contemporâneo, não, através da arqueomoda. Então, eu preciso misturar espiritualidade com objeto ou consciência. É uma coisa que o Ocidente não consegue entender. Não é possível na Europa ou na China pensar que existe ciência e espiritualidade juntas, né? Mas aqui na América, eu falo de nós porque vocês também são herdeiros disso, né? A cultura andina é de vocês também, não é só minha, é de vocês, porque é a história do continente, né? Então, aí nós tentamos aplicar isso, e isso realmente chega a ser uma maneira de ver as coisas autênticas, né? Misturar espiritualidade com ciência. Eu misturo antropologia, arqueologia,
história com espiritualidade. E não só espiritualidade local, também a espiritualidade que foi escrita, né? Inclusive nos livros dos próprios pregadores cristãos, né? Que tentavam tirar a religião nossa. Eles escreveram muitas coisas que eles achavam que estavam tirando, mas ao final das contas esses livros estão servindo para a gente reconstruir aquilo que eles tentaram deletar. Então, toda essa mistura científica, arqueológica, antropológica, é uma mistura com os conceitos atuais de moda, os estudos contemporâneos, a plástica, a decoração, né? Então, essa é uma ferramenta que eu indico para muita gente aplicá-la, porque vai ser um jeito coerente de realizar coisas contemporâneas americanas, não, da gente. A arte, eu estudei nas Belas Artes, mas eu não tenho uma boa amizade com a arte, né? Porque a arte tem conceitos ocidentais muito marcantes, né? Que não combinam com o nosso estilo de vida, né? Os europeus não veem a gente como artistas, veem como artesãos. Mas a gente não está nesse nível de artesão. Temos um nível um pouco a mais do artesão, né? Eu falo na minha língua, sou camayo, especialista, né? Eu prefiro dizer camayo do que artesão, do que artista, né? Eu não consigo entender uma banana pendurada no meio de uma galeria sendo curada por algum curador que fala que tem uma interpretação e eu não entendo nada, né? Mas eu entendo as rendas que as tecedoras fazem no Nordeste, entendo as cerâmicas que fazem no Peru, entendo os tecidos mapuches, eu entendo a cerâmica mexicana. Essa eu posso entender, mas eu não posso entender essa arte que o Ocidente traz e que fala que precisamos entender, porque se a gente não entender, a gente é inculto, né? É isso, né? É por isso que eu tento evitar me chamar de artista. Eu não sou artista. Eu sou um camayo ou também um yachachi, que é aquele professor interaprendiz, né? Nos Andes a gente tem o yachachi, que não é só um professor que oferece uma fala, é aquele que aprende os alunos também. Então é isso, né? Temos vários termos para nos aproveitar, inclusive nas línguas guaraníes também temos vários termos que eu acho que podem ajudar muita gente a se sentir identificados com o território, né? Bom, Camayo vem de Kamak. Kamak significa animar, vivificar, dar ânimo, dar vida a uma coisa. A gente na nossa cultura não tem criadores, como um Deus criador que criou da nada as coisas. O Ocidente tem isso, né? Um Deus masculino criou todo da nada e começou a vida. Não, para a gente as coisas estavam feitas. E aí vem os organizadores ou animadores das temporadas, né? Temporadas a gente chama de Pachacuti, que são temporadas que acontecem cada certos centos de anos e que transformam o mundo. E transformam as huacas, que são os oráculos. Então, para isso, precisamos de Kamak. O Kamak é aquilo que dá ânimo a tudo, aos objetos, aos rios, às pessoas, aos animais, às plantas. E desse termo Kamak, também tem a palavra Kamaken, que é aquilo que nós temos, que nos dá a vida, que nos faz andar na rua, nos faz respirar. E tem a divindade principal que dirige tudo isso, que se chama Pachacamac. Pachacama significa vivificador ou animador do espaço-tempo. Dentro disso também temos no ser humano o Kamayok, aquele encarregado de animar, o oficial, ou encarregado de dar ânimo também àquilo que você está fazendo, criando. O Kamayok também faz isso. E tem Kipu Kamayo, por exemplo, aquele que lê o leitor, né, dos quipos, que eram uns livros de cordas. Tem o Aguacamayo, que é aquele tecedor oficial dos tecidos, né, oficial ou encarregado ou animador, né, dos tecidos. Então é isso que a gente né, na nossa cultura. As peças que eu faço é uma moda histórica, né? Só que também eu utilizo algumas coisas para pessoas que a maioria das pessoas que me pedem peças são pessoas que estão ligadas com a espiritualidade andina, mas também tem gente que quer estar num evento especial assim e começou a criação. Mas assim, a criação parte de um princípio, que é a espiritualidade. Então as pessoas têm sonhos, as pessoas acordaram e sonharam alguma coisa, tiveram uma revelação, algum chamado, e eles escrevem todo aquilo que estão sentindo e me passam. Pego toda essa informação, as cores que a pessoa gosta, a cultura
da onde que ela é e faço a criação da peça da pessoa. Porque é assim que funciona a moda andina. É parte de uma origem. É por isso que você não pode cortar uma roupa feita, porque você está matando o tecido. Porque o tecido já tem kamak, tem kamakin. Tudo aquilo que você cria já está vivo. Né? Então, por isso que as pessoas antigamente viajavam para o mundo além com todas as roupas, porque não podiam destruí-las, né? Não podiam, tinham que levá-las com elas, porque estava levando também o kamak delas. Então, todas as peças que eu crio têm essa carga espiritual. Eu venho pesquisando, né? Eu trabalho com arqueólogos desde os 13 anos de idade. Eu já trabalhei em escavações arqueológicas, trabalhei em museus no Peru, né? E a partir de aquilo eu comecei a pesquisar técnicas, né? Técnicas ancestrais, misturando com técnicas contemporâneas, porque a gente não pode se perder também no passado, né? Temos que respeitar a nossa urbanidade, nosso mundo contemporâneo, nossa realidade. Então eu misturo muitas coisas das culturas pré-colombianas em questão de técnicas, formatos, formas em geral, princípios, e trago elas no mundo contemporâneo, né? Por exemplo, a utilização do linho brasileiro, que para mim esse linho brasileiro é delicioso, né? E eu tento fazer uma semelhança com os materiais andinos. Temos a nossa religião chamada huacanismo, que vem da huaca, né? Em 1980, o antropólogo peruano Alfredo José Altamirano, inclusive ele morou no Brasil, ele é peruano, mas ele morou no Brasil, ele criou essa palavra para denominar a nossa religião, porque nós não tínhamos um nome para a nossa religião, era simplesmente chamada, como todos os europeus, cosmovisão andina, né? É uma coisa que para eles não era religião, era cosmovisão. Era uma maneira um pouco racista também, né? Um pouco preconceituosa de chamar a nossa religião. E ele criou, não, de alguma maneira, esta palavra para dar nome àquela religião ancestral que tem mais de 6.000 anos, né? Então, eu gostei desse nome e eu fundei o primeiro grupo wakanista. Mas não quer dizer que o wakanismo nasceu ano passado, né? Ele é ancestral, só que não tinha nome. E aí nós, dentro do grupo, nós temos várias pessoas de vários países e estudamos arqueologia, história e também a espiritualidade, né? Então as nossas práticas são completamente andinas, né? No mundo contemporâneo. Claro, foi o primeiro passo que fizeram os europeus aqui, né? Deletar a nossa memória religiosa, né? Foi criada inclusive os concílios limenses, que eram, vocês sabem que quando chegam os espanhóis fundam a capital do Império Espanhol na América do Sul, e era Lima, no Peru, né? E de Lima partiam todas as leis para o continente, né? E dentro dessas leis, os concílios, eram uma forma, era um manual que tinham os padres para deletar a memória religiosa dos indígenas, e inclusive proibidos de vestir com roupas ancestrais, proibidos os tipos de cabelo, de tocas, qualquer coisa que faça lembrar as divindades, porque eles sabiam que nas roupas também as divindades estavam guardadas, né? Então, isso foi chamado o processo da extirpação de idolatrias, né? Que eles tentavam procurar onde que estavam as huacas, as pegavam todos os tesouros dela e o resto era queimado ou destruído. Então, foram destruídos milhares de ídolos, né? De huacas. Mas isso continua, porque tem muitos santos católicos que têm característica de huaca, né? A maioria dos Santiagos, né? Os santos chamados Santiago são o deus do raio. Então, tem muitas virgens que são Pachamama, e eles têm rituais, é um cristianismo meio que andino, né? Só que as pessoas estão começando a acordar, a despertar um pouco, sabendo que tem uma cultura religiosa por baixo. Então estão tentando descristianizar alguns santos para procurar onde que está, né, a verdadeira religião originária. Deixar de dar as costas para a gente, que atrás tem um oceano chamado Pacífico,
está banhando muitas cidades, muitas culturas, que não são só nossas, são de vocês também. A própria palavra Andes significa por onde sai o sol, e para a gente por onde sai o sol é o Brasil. Então os Andes é a Amazônia. Quando a gente chama de Cordilheira dos Andes, estamos chamando a Cordilheira da Amazônia. Então, andinos também somos nós aqui no Brasil, né? E eu, tomando essa apropriação que eu dou para vocês, né? Eu falo, a cultura andina também é dos brasileiros. Então, podem aproveitar, pesquisem, viajem e se apropriem das nossas coisas devidamente, né? De maneira coerente, e usem os nossos conhecimentos para espalhá-los no mundo também. Haya menos discriminación, exista aquella ayuda entre inclusive dentro de una ciudad vizinha, porque hay ciudades donde están también pasando situaciones difíciles, ¿eh? Entonces importante sería una ayuda, entonces sabe qué pasa, ayudar unos con otros, ¿entendeu? Porque la situación hoy en día realmente está un poco difícil, ¿eh?